Calendário de vacinação infantil sofre mudanças a partir desta semana. Polícia investiga sites que simulam o recolhimento do IPVA. Vandalismo em cabines telefônicas do sistema Anchieta Imigrantes prejudicam motoristas. Saiba nesta edição quanto custa o metro quadrado nas cidades da região. E mais, veja quem são os reforços do São Bernardo Futebol Clube. Quarta-feira, 6 de janeiro de 2016, começa agora o J mais ABC. Boa noite. Calendário de vacinação infantil sofre mudanças a partir desta semana. As alterações aconteceram principalmente no número de doses. Começou a valer o novo calendário de vacinas proposto pelo Ministério da Saúde. Aqui na região, os postos de vacinação já se preparam para as novas datas de imunizações. A principal novidade é a alteração nas doses da vacina contra o HPV. Antes da mudança, a vacina era aplicada em 3 doses, principalmente em meninas entre 9 e 14 anos. Agora, apenas 2 doses serão necessárias, sendo que a segunda é aplicada 6 meses após a primeira. A mudança não é válida para mulheres portadoras do vírus HIV, com idades entre 9 a 26 anos. Essas vão continuar a receber 3 doses. Já a vacina contra a poliomielite vai funcionar da seguinte forma. Agora, a vacina oral da 3ª dose será substituída pela vacina injetável, que passa a ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de vida dos bebês. Para a pneumocócica, que protege contra doenças bacterianas, serão somente 2 doses, aplicadas aos 2 e 4 meses. O reforço permanece aos 12 meses de vida. Já para a meningite, que tinha o primeiro reforço aos 15 meses, isso passa a acontecer aos 12 meses e a primeira e segunda doses serão aplicadas aos 3 e 5 meses de vida. Houve mudanças também na vacina contra hepatite. Quem quiser se imunizar contra o tipo A vai poder tomar a primeira dose a partir dos 15 meses de vida. Já a do tipo B está liberada para toda a população, independente da idade. Ana Flávia Quitério para o J mais ABC. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde. Vamos à previsão do tempo? A quarta-feira foi de muito sol na região. E que sol, viu? Os termômetros atingiram a casa dos 30 graus em alguns pontos. O sol permaneceu coberto por nuvens durante boa parte da tarde, mas não choveu. Para amanhã é esperado tempo seco, com altas temperaturas e sem chuva também. Veja como fica a temperatura na quinta-feira. Em Diadema, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 32. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 32. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 31 graus de máxima. E em Americana, a previsão é de 22 graus de mínima e 34 graus de máxima. O repórter Leandro Amaral está ao vivo no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, com as notícias da política regional. Boa noite, Leandro, é com você. Muito boa noite, Darcio Arruda. Boa noite aos amigos do J+. Isso mesmo, Darcio, bem em frente aqui à sede da Prefeitura Municipal. E como vocês podem ver ao fundo, a todo instante, munícipes, moradores aqui da cidade, fazendo a tradicional caminhada, aproveitando o espaço verde aqui do Parque Chico Mendes e aproveitando este início de noite muito agradável em São Caetano do Sul para estar com a saúde em dia e um ambiente de muita sensação de segurança, Darcio. E este é o nosso registro
que ilustra muito bem os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Os dados que foram coletados com as 39 cidades que integram a região metropolitana do estado de São Paulo, e esses dados apontam a dianteira, o pioneirismo da cidade de São Caetano do Sul como a cidade que mais reduziu o índice de criminalidade ao longo do ano de 2015. Segundo os dados, repito, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, entre janeiro e novembro do ano passado, São Caetano reduziu 24% o número de ocorrências, comparando este período em relação ao mesmo recorte no calendário de 2014. Portanto, boa notícia aos moradores de São Caetano, e a gente vai voltar daqui a pouquinho para trazer mais informações, aí sim, dos bastidores da política, da alteração no primeiro escalão do prefeito Paulo Pinheiro. Voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC. É com você, Darcio. Até já, Leandro. Vamos agora ao informativo do Broadcast TV do Estadão. Acompanhe. Os preços mais remuneradores do açúcar, resultado da alta do câmbio e da valorização dos contratos na Bolsa de Nova York, devem fazer com que a commodity ganhe espaço no mix de produção do setor de cana em 2016. O avanço ocorre após 3 anos em que o etanol concorreu diretamente. A tendência pró-açúcar não chegará a comprometer a oferta de álcool, segundo representantes do segmento. A avaliação é de que a crise econômica no país já reduz o consumo de todos os combustíveis. O setor de defensivos deve repetir em 2016 o faturamento de 9,6 bilhões de dólares esperado para 2015, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal e da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Já a comercialização de sementes tende a avançar em torno de 10%, conforme a Associação Brasileira de Sementes e Mudas. O índice de commodities do Banco Central, o ICBR, voltou a subir em dezembro ao avançar 1,28% na margem, para 181,47 pontos. No mês passado, o índice interrompeu a marca de 3 recordes consecutivos de alta na série histórica iniciada em janeiro de 1998. O ICBR registrou ganhos em agosto, setembro e outubro, mas em novembro o índice teve uma baixa na comparação mensal. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Veja no próximo bloco. Secretaria de Segurança investiga sites que simulam recolhimento do IPVA. E ainda, Santo André abre inscrição para exposição de artes. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Artistas interessados em participar do 44º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sassilotto podem se inscrever até o próximo dia 30 de janeiro. Um dos mais tradicionais em todo o Brasil, o salão destina-se a reunir trabalhos nacionais das artes plásticas contemporâneas. Pode se inscrever artistas brasileiros ou naturalizados. Cada um poderá realizar inscrição em uma das seguintes categorias: pintura, desenho, gravura, escultura, objeto, instalação, interferência, performance, videoarte, fotografia e técnica mista. As obras inscritas devem ter sido produzidas a partir de 2014 e não poderão ter participado de outras edições do salão. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 11 4992 7730. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo abriu inquérito policial para apurar denúncias de fraudes relacionadas ao pagamento do IPVA 2016. Você que é dono de algum veículo e que vai pagar o IPVA deste ano, deve ficar alerta a boletos como este. Alguns são suspeitos de serem falsos. Os documentos de autoria ainda desconhecida estão sendo enviados a motoristas de todo o estado de São Paulo, que devem ficar atentos para não cair em supostos golpes. O aviso falso tem um código de barras que faz a vítima depositar o valor do imposto na conta dos golpistas. Os documentos verdadeiros sobre o pagamento do IPVA
já começaram a ser enviados pela Secretaria da Fazenda para donos de 18 milhões de veículos no estado. Eles têm o número do Renavan do veículo, a marca e o modelo e o valor do pagamento à vista e parcelado. No fim da página, o alerta. Este aviso é meramente informativo. A Secretaria da Segurança Pública disse que determinou a abertura de inquérito policial para investigar a fraude. A investigação ficará a cargo da 3ª Delegacia de Divisão de Investigações Gerais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. A Polícia Civil orienta que qualquer pessoa que se sentir lesada registre um boletim de ocorrência para ajudar nas investigações e auxiliar na tentativa de identificação dos criminosos. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. A Fazenda também informou que os únicos canais oficiais para obtenção de informações sobre o IPVA são o site oficial www.ipva.fazenda.sp.gov.br, além da rede bancária credenciada. Para consulta, basta informar o número do Renavan. O espelho da redação do Enem não será divulgado na sexta-feira. Com isso, os estudantes não poderão ver os textos das redações do Enem com as observações dos avaliadores nesta sexta-feira. Se houver diferença acima de 100 pontos, a folha vai para uma 3ª avaliação. E vamos agora ao informativo do Broadcast TV do Estadão. Vamos acompanhar novamente. O Brasil deve perder investidores estrangeiros em 2016, após 2 agências de classificação de riscos tirarem o selo de bom pagador do país. De acordo com o executivo-chefe de ratings soberanos da Standard & Poor's, Moritz Kramer, os rebaixamentos devem gerar pressão adicional para o financiamento do governo. Por outro lado, Kramer afirmou que os juros elevados no Brasil podem ajudar a atrair outros investidores. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que o Banco Central tem autonomia para administrar a taxa de juros com a finalidade de controlar a inflação. Os comentários foram feitos em resposta a uma pergunta sobre possíveis negociações do governo com a autoridade monetária para que a taxa de juros não continue subindo. Barbosa também realizou hoje seu primeiro encontro desde que assumiu a pasta com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. De acordo com o ministro, a reunião teve o intuito de retomar as conversas entre os dois poderes sobre cooperação na execução da dívida ativa. O teste com uma bomba de hidrogênio anunciado pela Coreia do Norte expandiu o mapa das preocupações geopolíticas para a Ásia. Analistas do mercado financeiro demonstram especial preocupação de que as ações de Pyongyang acentuem as dificuldades econômicas da vizinha China. A TV estatal norte-coreana noticiou mais cedo que cientistas do país conduziram a detonação bem-sucedida de uma bomba de hidrogênio. No horário do teste, o Serviço Geológico dos Estados Unidos identificou um terremoto de magnitude 5,1 nas proximidades do local da explosão. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta quarta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro encerrou a quarta-feira em alta de 0,67%, cotado a R$ 4,33. Bem, voltamos com o repórter Leandro Amaral, que continua ao vivo no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, com mais informações sobre a política regional. Novamente é você, Leandro. Pois não, Dárcio, e o mês de janeiro não serve apenas para o vai e vem do mercado da bola no futebol, viu? Serve também para o vai e vem, ou a famosa dança das cadeiras, no primeiro escalão, no famoso time de secretários dos prefeitos. E como estamos em São Caetano, a informação vem justamente do bastidor da política aqui da cidade. O prefeito Paulo Pinheiro deve, nos próximos dias, promover uma nova alteração no secretariado. Uma mudança já é dada como certa aqui na cidade. A troca no comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, a pasta até então comandada por Francisco Soelti. Já teria ocorrido uma conversa no final do ano passado entre o ainda titular e o prefeito, e agora nos próximos dias deve acontecer uma reunião decisiva entre os dois, justamente para selar o destino de Francisco Soelti, que, repito, não vai mais seguir no comando da pasta de Desenvolvimento Econômico. Como estamos no ano derradeiro do mandato,
e é justamente o ano eleitoral, o prefeito Paulo Pinheiro tende a escolher uma prata da casa ou alguém já com experiência para comandar a pasta neste período final. Outras mudanças também deverão acontecer, mas aí serão confirmadas nos próximos dias pelo prefeito Paulo Pinheiro. Então, estas as informações envolvendo o secretariado de São Caetano. Daqui a pouquinho eu volto falando mais da política do ABC, mas aí de informações da cidade de Mauá. Voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC, mais uma vez com você, Darcio. Então tá certo, tá combinado, já já eu chamo você novamente. A seguir, você sabe quanto custa um metro quadrado nas cidades do ABC? E mais, veja quem são os reforços do São Bernardo Futebol Clube. Continue conosco, J mais ABC volta em instantes. O Diário do Grande ABC fez um levantamento no qual verificou-se a ocorrência de 7 pedidos de socorro por hora no sistema Anchieta Imigrantes. Conforme o balanço publicado nesta quarta-feira, no ano passado, a Ecovias atendeu 57.883 pedidos de socorro. Desse total, 47.402 solicitações foram em virtude de falhas mecânicas. 7.159 pedidos em decorrência de problemas com pneus. 1.717 registros foram por complicações na parte elétrica do veículo e 1.605 por falta de combustível. Ainda segundo a publicação do jornal, os motoristas têm dificuldade em obter ajuda nas rodovias do sistema Anchieta Imigrantes, porque os callboxes distribuídos nas vias sofreram vandalismo. No ano passado, 14% dos condutores utilizaram as cabines de emergência para pedir ajuda. Entre janeiro e dezembro, foram 8.470 ligações. Curiosidade, você sabe quanto custa um metro quadrado em algumas cidades da região? Com uma área de 175 km² e uma população de 676 mil pessoas, o preço do metro quadrado na cidade de Santo André é de R$ 5.107. Já o preço do metro quadrado na cidade de São Bernardo do Campo, que tem uma área de 409 km² e 765 mil habitantes, é de R$ 4.700. E em São Caetano do Sul, que tem uma área de 15 km² e 150 mil moradores, o custo médio do metro quadrado é de R$ 5.800. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os valores dos metros quadrados foram divulgados pela FIPZAP, que é o principal termômetro do mercado imobiliário no Brasil. A equipe de futebol de São Bernardo anunciou mais 2 reforços para 2016. O elenco para o Campeonato Paulista vai contar com a presença do atacante Hugo. Ele já defendeu o Volta Redonda do Rio de Janeiro, o Avaí e o Criciúma. Agora o jogador vai reforçar a linha atacante do clube do ABC. Além do Hugo, o clube anunciou o atacante Jefferson Canu, que veio emprestado do Caxias do Rio Grande do Sul. No último Campeonato Paulista, a equipe de São Bernardo ficou em último lugar do Grupo A, com 18 pontos. O time somou 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Esse ano, o Tigre está no Grupo B, junto com o Ituano, o Novo Horizontino, o Palmeiras e a Ponte Preta. Lembrando que as equipes de um mesmo grupo não se enfrentam, mas jogam contra os times das outras chaves. Cada time do Paulistão de 2016 fará pelo menos 15 jogos, e o torneio vai de 31 de janeiro até 8 de maio. E quem continua firme e forte no Espaço Verde Chico Mendes e ao vivo lá em São Caetano é o repórter Leandro Amaral, que traz mais informações sobre a política do ABC. Novamente é você, Leandro.
Pois não, Darcio, agora falando, como prometido no bloco anterior, da cidade de Mauá. Isso porque a virada do ano já foi consumada. Porém, o prefeito Donizete Braga, do PT, segue em contagem regressiva. Isso porque ele aguarda com expectativa a resposta da Sabesp, a Companhia Estadual de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que deve apresentar até o final deste mês de janeiro uma devolutiva a respeito de um tema que virou tabu na cidade de Mauá. A dívida histórica, datada de 1995, uma dívida bilionária, quase 2 bilhões de reais que a cidade deve em relação à água fornecida pela Sabesp. Essa dívida já teve uma conversa iniciada em 2015. O prefeito Donizete Braga acertou algumas bases desse encaminhamento do acordo com toda a direção da Sabesp e, em tese, seria o seguinte: a Sabesp perdoaria, entre aspas, essa dívida bilionária, que cairia dos quase 2 bilhões de reais para um montante de aproximadamente 300 milhões de reais. Em contrapartida, a Sabesp assumiria aí 100% de toda a água de Mauá e apresentaria também um plano de investimentos para, digamos, dar um novo vigor a toda a rede, toda a tubulação, tudo aquilo que a gente não vê e que está embaixo da terra. Só para você ter uma ideia, para ilustrar, o morador de Mauá conhece muito bem esse cenário. Uma média nacional mostra que o índice de perda de água, ou seja, aquilo que está embaixo da terra e se perde na própria rede, chega a 24%. Na cidade de Mauá hoje, esse índice é de 40%. Então, um dos desafios da Sabesp nesse plano de investimentos seria realmente apresentar ações para revitalizar toda essa rede, para diminuir esse índice que é tão grande de perda em relação à água, esse líquido precioso na cidade de Mauá. Então, repetindo, aguarda-se até o final do mês de janeiro uma proposta da Sabesp para bater o martelo em relação a isso. Outro tema importante e diz respeito ao poupa-tempo de Mauá, que também carece de uma resposta definitiva. O ABC hoje tem o poupa-tempo em São Bernardo, em Santo André, e em Mauá a sede física está toda pronta, aguarda-se só o mobiliário e o ok para a data de inauguração. Aí tem que ter um novo acerto entre o município e o estado de São Paulo para bater o martelo em relação a essa novela que já virou o poupa-tempo da cidade de Mauá. Então, passando por informações de São Caetano e agora esse destaque final de Mauá, voltamos ao vivo aos estúdios do J mais ABC com você, Darcio. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, este foi o repórter Leandro Amaral. A FenaBrave, entidade que representa as concessionárias de automóveis, informou nesta quarta-feira que o governo federal deve lançar ainda neste mês um programa de estímulo à renovação da frota nacional de veículos. Isso é um programa que essas instituições estão envolvidas. O que nós queremos é tirar veículo velho de circulação. O que é a causa e o efeito? Hoje você tem na questão aí da morosidade de veículos antigos. Você para um veículo hoje 10, 11 horas da manhã numa marginal de São Paulo, economicamente se atrapalhou meio ou um Brasil inteiro até as 3 horas da tarde. Com referência aos veículos antigos que não têm segurança, que dispõem de um veículo novo, causadores de acidente. Por outro lado, são veículos poluentes. A questão ambiental é extremamente importante. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, acredita que o processo de impeachment vai ser derrotado na Câmara e disse que o governo continua com pressa para tirar o assunto da pauta. Os comentários foram feitos após reunião com o vice-presidente Michel Temer. Segundo o ministro, que foi escolhido pelo Planalto para fortalecer os laços com o vice, o encontro serviu para fazer um balanço do ano que terminou e uma análise dos desafios de 2016. O petista disse ainda que o governo não trabalha com nenhuma solução mágica para a economia. O novo delator da Operação Lava Jato, Carlos Alexandre de Souza Rocha, o Ceará, confirmou à Procuradoria-Geral da República o pagamento de 10 milhões de reais ao senador e ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, que morreu em 2014. O pagamento teria sido feito para abafar a CPI da Petrobras de 2009, um ano antes das eleições presidenciais que levaram Dilma Rousseff ao Palácio do Planalto. Ainda no âmbito da Operação Lava Jato, a Polícia Federal investiga pagamentos feitos pelo Grupo Bertin para o ex-senador Edson Lobão Filho, do PMDB. A Prefeitura do Rio de Janeiro iniciou o processo para assumir a gestão de 2 hospitais geridos pelo governo estadual, em meio à crise de saúde no estado. Autoridades do estado e do município estiveram reunidas para formalizar a transferência da administração do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, e do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, ambos na zona oeste do Rio.
E o J Mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, você assiste ainda os boletins TV Mais News e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 7 da noite. Até lá.